meus amigos, a todos que estão participando, minhas amigas também, que estão participando do nosso encontro. Sejamos todos bem-vindos ao nosso trabalho de Memórias do Suicida. Hoje nós vamos estudar, então, na verdade nós já estamos estudando o capítulo dos réprobos, né? Só que dentro do capítulo dos réprobos nós temos, então, o Vale dos Suicidas, que foi a primeira parte, e a segunda parte, dentro do capítulo dos réprobos, seria os réprobos, né? Então, são duas partes nesse capítulo. Aí nós vamos, então, convidar a todos que estamos participando para este banquete. Como nós temos um hábito saudável, não é viciante, é saudável, de conexão, porque no momento que a gente se conecta com Deus, a gente está muito mais amparado, está intuído, a gente emana aquela energia, a gente recebe a energia do plano espiritual, dos mentores. A gente fica apto a esse crescimento espiritual quando a gente faz oração. Em tudo na vida, quando se faz oração, se está mais conectado com Deus e flui melhor. Vamos iniciar com uma prece? Vamos então rogar ao nosso divino Deus, Pai de toda a humanidade, ao nosso Mestre doce e meio nazareno Jesus Cristo, a toda a falange de espíritos amigos, Camilo Castelo Branco, o nosso personagem que hoje com certeza se encontra na glória da consciência tranquila, nos brindou, né? Que ele possa, quando estiver, continuar nos brindando, clareando a nossa mente. Agradecer a inconfundível e rogar Ivone do Amaral Pereira, a nossa grande médium desconhecida. Que esta mulher, senhora, querida, amada, nos abençoe com as suas mãos, com a sua obrigação, nos inspirando para este trabalho de luz que vem clarear. Queremos agradecer ao Espírito Bezerra de Menezes, ao Charles, ao Leão Denis, para darmos início ao nosso estudo desta noite, então, o capítulo Os Réprobos. Obrigado, Senhor Jesus, esteja conosco. Assim seja. Bom, entramos então num capítulo que vai encerrar aquela tormenta mental, né, que a gente foi percebendo, que foi sendo construída. E eu hoje, quando eu procuro ler no dia o capítulo para me ficar na energia dele, né? No meu caso, é importante. Teve um momento em que eu estava com muita sede, sentado na cadeira, e eu quis ficar com sede. Lendo a parte em que ele estava dizendo que ele tinha muita sede, eu queria tentar sentir. Eu disse, gente, é monstruoso mesmo o que esse homem havia passado, porque ele descreve com minúcias de detalhes, sem pôr ponto final. Vocês observaram, né? Ele preenche os espaços com todos os requintes que aquilo se manifestava. Exatamente para tentar mostrar para nós os horrores que é essa covardia moral. Porque eu vou fazer esse breve comentário, já vamos iniciar, porque é muito importante para todos nós percebermos, por isso o Vale dos Suicidas é um reflexo do quê? Da não fé de acreditar que amanhã é um novo dia. Nós, ao dormirmos, nós podemos voltar do sono muito mais amparados, intuídos. Então a prece e a fé é um grande lentivo para que a gente desperte e acredite no outro dia. Esta é a fé do verdadeiro cristão. Este movimento que ele vai fazer, ele buscar o auxílio, um caso que não aconteceu com Camilo, né? Então ele, se você não pode nos acompanhar no primeiro, vai lá na primeira parte, vai assistir, ele então dá um tiro na própria têmpora, porque ele estava ficando sério, já estava sério. Então é um poeta português, famoso, escritor com vários livros, bastante arrogante, bastante enérgico. Ele se reconhece, porque nesse capítulo ele se reconhece como um homem alterado, um homem bastante irritante. Dali dava para ver mais ou menos porque ele começou a se detalhar.
Então, nos réprobos, ele ainda conserva todas as nuances da matéria, que é o que vai mantê-lo ali por muito tempo. Ele vai descrever isso. E alguém gosta, eu vou só ler uma pequena brecha para nós e a gente inicia, eu passo a palavra para vocês. Ele inicia o capítulo assim: em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis. Então, ele está dizendo que a pessoa que busca o suicídio, ela quer tirar essas coisas ruins, esses dissabores, que é insuportável para ele. Sofrimentos, problemas considerados insolúveis. Eles acreditam nisso, né, que não há uma solução. A falta da fé, que nós havíamos citado. Pela timidez da vontade deseducada. Aqui nós vemos muito bem Joana de Ângeles. Porque Joana de Ângeles vai dizer que a vontade é o grande carro e nós precisamos educar essa força para que o eu profundo consiga criar registros de defesa para suportar os embates. Por isso ele cita aqui também a vontade deseducada. Ou seja, não havia vontade. E se acovarda em presença. Muitas vezes da vergonha, do descrédito, da desonra, dos remorsos, deprimido, exposto a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Então, quer ficar à revelia, né? Ele quer ficar naquela marginalização, ou seja, ele quer ficar à margem de uma justiça divina, então ele quer viver naquele encontro. Acaba tendo esses reflexos na hora do desafio da vida suicida. Então, passo a palavra para vocês, nas impressões que vocês foram tendo, fiquem à vontade. Fabiano, conforme tu foi lendo, me veio um paralelo de raciocínio sobre isso, o comprometimento dos pais ao educar um filho com fé, né? Porque aí ele se suicidou porque estava com problemas e o orgulho, a vaidade e achar que ao morrer solucionaria. Se nós formos lá atrás, quem não ensinou ele a fé, né? Quem não deixou, quando ele era criança, de falar de Deus, da vida, né? Então, muitos jovens hoje estão cometendo suicídio porque não tiveram na família aquela base da evangelização, né? Os pais optaram em dar mais presentes, cursos, jogos, seja lá o que for, viagens, e esqueceram, né, da religiosidade de cada um. Perfeito. Alguém tem alguma impressão mais? Nádia, quer fazer uma colocação? A Cláudia, a Silvana? Homero, se quiser falar, abre o microfone. Eu queria falar um pouquinho, o Fabiano disse que tu comentaste no início da fala, o detalhe, o requinte que ele passa as dificuldades, né? Detalhe por detalhe, o ambiente, os desentendimentos que eles tinham lá entre eles, né? E isso aí é uma coisa que enriquece muito a gente, né? É um exemplo, é uma aula, né? Para a gente que quer evoluir um pouco mais no espiritismo. A gente estava estudando agora de tardezinha e observando, né? Ele parece que ele não quer deixar nada para trás, né? Ele quer colocar tudo, detalhe por detalhe, as dificuldades, como é que era o ambiente. É muito rico, né? Para a gente, ele quer se modificar. Um dia a gente sabe que vai desencarnar, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas isso é um aprendizado muito rico, sinceramente. O que me deixou assim, a maneira como ele coloca, não é? Detalhe, parece que ele não quer deixar nada para trás da convivência dele que ele teve lá. Exatamente. E é interessante, Homero, porque exatamente ele quer nos passar a ideia do que a
o preço que tem fugir da presença de Deus. E que apesar, ali, quando ele fala de todas as dores, os flagelos, né, do próprio suicídio, que deve ser uma dor assim inenarrável, é algo que eu acho que nesse mundo aqui, qualquer sofrimento de nós encarnados não tem como descrever a dor, né, do suicídio. Inclusive também, além de tudo isso, tudo aquilo por eles estarem conectados ao corpo ainda, da fome, né, do frio, né, do cansaço, de tudo, né? Então, muito, além de tudo que eles sofriam, né, das dores aterrorizantes, ainda tem toda esse sofrimento que para nós aqui encarnados é uma coisa muito cruciante também, né? A fome, o frio, a sede, como tu falaste bem ali no início, né? Então, agora imagina, e fora também a questão de como tu viveu a tua vida, né? Também tem essa questão das dores morais também, né? Porque ali mesmo ele fala uma parte ali, um dado momento em que, se dependendo de como tu viveu a tua vida, tem um atenuante, algo que não seria tão forte quanto outros, né? Que eles falam ali da parte dos materialistas, dos sensuais, né? Então, isso aí piora até cada vez mais as pessoas que não têm, digamos, são voltadas para a espiritualidade, para algo mais iluminado, assim, digamos, né? Coisas que me chamou a atenção ali, que eu pontuei bastante, e até lembrando aqui o que o Fabiano comentou, né, que quis sentir sede só para ver, sabe, aquela sensação. Comigo aconteceu em relação ao frio. Eu também gosto de ler no dia, então agora à tarde eu sentei um pouco no solzinho para dar uma lida, e aí quando estava passando naquela narrativa dele ali do processo de mortes se instalando, e o frio que ele começa a sentir, e aí me remeteu aquelas madrugadas que muitas vezes eu acordei no inverno e havia usado pouca coberta e sentia um frio danado e muito sono. Então estava muito cansado e eu não conseguia atinar a levantar porque era frio demais, mas ao mesmo tempo o frio me incomodava. Então eu fiquei imaginando, agora tu imagina multiplicar isso 1000 vezes mais, percebendo que tu vai perdendo algumas funções. Me remeteu também, sabe aquele momento da letargia que tu está entre o sono hipnagógico ali e a vigília. Então tu fica sem, tu perde algumas funções, tu tenta se mexer, tu não consegue, tu só tem a vontade. Então eu fiquei tentando imaginar justamente o que se passava, essa percepção que ele estava tendo do descontrole do corpo físico, que ele já não conseguia se movimentar, do frio extremo que ele começava a sentir, da dor, e ao mesmo tempo ele faz uma descrição ali, né, dos momentos de surdez, porque aquele estumpido do tiro ali alterou a audição dele, então tinha um momento que ele não ouvia nada e daqui a pouco ele estava ouvindo de novo. Então fica imaginando isso. E aí algo que eu pontuei que eu achei bacana também, que ele traz ali, né, que ele remete àquelas imagens, aqueles juízes que agora obsediavam no sentido de que se colocavam como juízes deles. Então, eles que fracassaram primeiro eles foram obsediados ao ponto de cometer o suicídio. Agora, aqueles que o induziram ao suicídio se fazem como juízes deles, acusando-os do que fizeram. Então,
Realmente, eu acho assim que é uma obra riquíssima. Fiquei imaginando assim isso filmado. Meu Deus do céu, imagina se conseguisse filmar com essa riqueza de detalhe e mostrar para as pessoas, talvez elas verdadeiramente tivessem uma modificação, tamanho impacto que dá, né? É que a gente, claro, como a gente tem essa questão mais assim da, da própria mediunidade mesmo, tu consegue, basicamente tu entra naquele universo e tu consegue ver a riqueza de detalhes, até porque está super bem escrito, né? Então é fantástica a obra. Não, e aí tu imagina tu viver isso 24 horas por dia, né? Todos os 7 dias da semana, por vários anos, tu não tem trégua. Aqui ainda a gente tem uma trégua, né? De poder ter, a gente tem algumas alegrias, embora tenha muito sofrimento, mas em algum momento, é que nem dizia ali no início do livro, comparado aos leprosos, ao menos eles tinham sol, né? A natureza, eles se ajudavam, e lá tu não tem isso, né? Então, imagina o sofrimento, chega uma hora que como ele fala, chega a ficar extenuante, tu não consegue, chega uma hora que não tem mais, é exaustivo essa questão, né? Na folha Diário. 22, pode falar, Se lendo em voz alta, tu te transporta para a cena e chega a tua voz vacilar porque tu está naquilo ali, eu não quero filme, não. Tá? E uma coisa que eu só queria retomar que a Cláudia falou, que eu acho tão importante, nós não rotularmos, todo suicida vai para o Vale do Suicida, todo suicida fica XYZ. O Divaldo, numa palestra, acho que o tema era suicídio, e uma senhora perguntou para ele isto, né? Esses padrões que a gente lê. E o Divaldo trouxe um exemplo muito interessante. Um jovem, os pais já tinham falecido, e o jovem, por uso de tóxicos e outras coisas mais, desespero, ele se matou. Tá? Ele passou pouco tempo nas regiões, né, de resgate, e foi resgatado pelos pais, porque os pais tinham merecimento na espiritualidade, pelo grande bem que eles faziam, né? Eles pediram para resgatar o filho. Então o Divaldo coloca, não existe rótulos, né? A história de cada um, como disse a Cláudia, né? A moral, a vida, os motivos que levaram, tudo é pesado na espiritualidade. Houve uma infração, vamos dizer assim, mas existem motivos e motivos. aqui na folha 22, no terceiro parágrafo, ele contando o terceiro parágrafo a partir de baixo, ele vai dizer assim, o que o Arivelton ali, né, o Fialho, comentou, e a Cláudia. Senti-me enregelar de frio. Tiritava, impressão incômoda de que vestes de gelo me apegavam ao corpo. Provocou-me inavaliável mal-estar. Ele não conseguia nem avaliar o mal-estar que estava sentindo. Faltava-me, ao demais, o ar para o livre mecanismo dos pulmões, o que me levou a crer que, uma vez que eu me desejara furtar a vida, era a morte que se aproximava com seu cortejo e sintomas dilacerantes. Então a gente já sabe, né, que quando, na hora do desencarne, a gente já tem o processo que é reconhecido que é um processo natural de uma perturbação que passa, que faz parte do ciclo dessa, claro, em muitos casos não existe, mas em sua grande maioria todos passamos. Mas imaginem por uma via de suicídio. Como o capítulo, ele é um capítulo reflexivo e intenso, a nossa linguagem hoje aqui não vai pedir isso, né?
nós só vamos conseguir fugir aos finais, quando então ele vai ser amparado. Mas ainda dentro deste capítulo, dentro das riquezas de detalhe que ele foi nos trazendo, odores fétidos e nauseabundos, todavia revoltavam-me brutalmente o olfato. Assim, nós somos trabalhadores, né, mesas mediúnicas, passamos por experiências e aí nós podemos trazer aqui as nossas experiências para poder descortinar melhor esses quadros dele. Eu me recordo de uma situação que eu estava em casa e tive um desdobramento. O que é desdobramento? É quando nós saímos conscientes do corpo e vamos vivenciar alguma situação. E eu me recordo que havia uma moça num cemitério e essa moça estava nesse cemitério. Eu fiquei conversando com ela um bom tempo, assim. Eu me recordo do rosto dela, nitidamente do seu rosto, não sei quem é, mas me recordo. Então, em determinado momento, tinha outras pessoas comigo também, fazendo, assim, uma cirurgia em alguma coisa que estava acontecendo, assim, sabe? Estava acontecendo algo por ali por perto, mas eu estava conversando com ela, mas era com relação a ela. E, de repente, terminado aquele momento, eu fui acordando no meu corpo, assim, como se... Sabe quando você está com a perna dormenta, está sentado, daí você, aquilo não sente, daqui a pouco vai voltando, assim, vai voltando. Eu sentia que eu mesmo dizia para mim mesmo, assim, ó, nossa, olha que interessante, eu acordando, eu dizia. E aí, continuei, e acordei no corpo físico, da mesma forma que eu estava consciente no corpo. Mas antes de acordar no corpo físico, eu vi passar aquele descortinar de espíritos assim, na minha frente, em formas esqueléticas. Gente, era uma coisa monstruosa que só vê em filmes, né? Que os maquiadores conseguem fazer muito bem aqueles filmes, né, de caveiras, monstros. E o que me marca, é o que ele fala aqui, o que me marcou? Aquele fedor de carniça passou assim. Foi tão forte que eu, na hora, me deu vontade de vomitar. Tão forte que era. E eu, no outro dia, ainda fiquei com aquele reflexo aqui, com aquele cheiro. Aí eu botei perfume em mim para ver se aliviava, porque volta e meia vinha aquele cheiro. Tal era a impressão que ficou do cheiro de carniça. E passou, porque eles foram no cemitério fazer alguma questão lá que estava envolvida com aquela moça e com aquelas entidades obsessoras. Quando eles passaram, assim, era como se eles tivessem sido livres de alguma coisa. Eles tinham sido resgatados de alguma situação. E quando eu vejo aqui, quando ele diz, né, este horror fétido, nauseabundo, que não se consegue descrever, imagine, né, gente, é uma coisa horrível, porque não é um cheiro nosso aqui, de uma coisa estragada, azeda, é um cheiro monstruoso, assim, porque ele cita que havia gorduras no corpo, a roupa estava suja, ele ainda recorda, imagina, o meu bigode era totalmente bem feito, né, eu sempre muito bem penteado, sempre muito bem arrumado, com o meu tailleur, com as minhas roupas, com a minha bengala que ele tinha, e de repente ele se via naquela situação, assim. Então, por isso, para fazer trabalhos dessa situação lá no mundo espiritual, essas entidades com os lanceiros de Maria, esses espíritos são muito habilitados, não é para qualquer um. Né? Eles são muito habilitados, eles precisam ser espíritos muito já na área da psicologia, da compreensão, da evolução moral. Quando a gente fala de psicologia, não é a psicologia humana, nossa, tá? Somente. É a psicologia mais profunda, aquela que a Joana nos traz. E que ele descreve com muita riqueza de detalhe, justamente nesse ponto aí que tu está falando sobre o status dele, de apodrecimento do corpo físico, o momento em que ele tropeça e ele vai se perceber, apesar de estar cego, de não conseguir enxergar, mas
mentalmente ele consegue ver que é ele. Então, vê aquele corpo em estado putrefato ali, com lesmas sobre ele, e ele está preso àquele corpo, está vinculado àquele corpo. Então, fica imaginando justamente, né? Claro, talvez nem todas tenham tido a experiência de passar por um campo, por exemplo, caminhando, onde tenha tido algum animal morto já há alguns dias. E aí você vê aquele odor forte de carniça. Agora você imagina, no caso do corpo humano, que, dependendo se é um animal do campo mesmo, mas a alimentação é mais herbívora. Agora nós, seres humanos, que temos uma alimentação muito variada e carnívora principalmente, imagina a qualidade desse odor que ele estava sentindo e que ele estava vinculado àquele corpo, porque ele tropeça sobre o próprio corpo. E aí, não sei, para mim foi tão viva a cena quando eu li, que eu cheguei a enxergar ele caindo de mãos sobre o próprio corpo, assim, e, aquela coisa já meio dissolvida ali, né, empodrecida. Então, que impactante deve ter sido, e a agonia que ele sente quando ele percebe que se trata dele mesmo, do próprio corpo físico. Então, muito forte assim, mas muito bem descrita a cena. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe bem como é que é essa situação, né? Mas pode falar, Janine. A forma com que ele descreve é imbatível, né? Mas a dor física, o cheiro, as necessidades, né? Agora, quando eu comecei a ler essas partes, o que mais me chamou e tocou em mim foi aquilo que a gente traz de mais básico quando a gente está com dor. Quero a minha mãe, quero o médico, quero o enfermeiro, quero quem me cuide. Ninguém me escuta, onde é que eu estou? Né? E por que não trocar a minha roupa? Por que não, se eu dei um tiro e estou vivo, no caso que ele pensava, né? Por que eu estou sem curativo? A sensação de abandono, de solidão, sem ter ninguém a quem recorrer e gritar e não ser escutado. Eu acho que essa dor supera todas as outras, né? Porque nós somos seres que precisamos uns dos outros, né? Nós recorremos ao outro nas nossas fragilidades, né? E ali com o agravante de todo esse resto que tu colocou. Eu só quero trazer uma outra cena ali que também é muito interessante, até no nível do estudo mesmo, a referência que ele faz ao cordão magnético, né, que nos liga, que liga o perispírito ao corpo físico. Então, e ele percebe que todos que ali estão, têm um pedacinho e que está jorrando fluido constantemente, aquele fluido vital remanescente ainda, da desconexão abrupta do corpo físico, permanece como se fosse uma mangueira vazando o fluido. Então fica muito... E aí vê aquele fluido como é que reluzente, ele coloca um cintilante, alguma coisa assim, né? Para referir que era algo que se percebia. Então o suicida, justamente, como ele não passa pelo processo de morte natural, onde o plano espiritual vem para auxiliar na desconexão. Ali não, ali foi uma desconexão, um rompimento abrupto. Então dá a figura para imaginar mesmo assim, como se fosse uma mangueira de óleo, que você arranca alguma peça e sai aquela mangueira pingando e vai ficar ali até secar completamente, né? Vai todo fluido. Fabiano, está me ouvindo? Estamos. Eu vendo todos aqueles relatos que ele fez ali, com muito detalhe, muito rico pra gente, eu faço parte de um projeto de moradores de rua de Gravataí e Cachoeirinha. Né? Então a gente sai segunda e sexta para levar comida, roupa, meias, né? Todas as semanas a gente faz isso.
E eu me deparei com um problema dessa semana passada ali. Encontramos um assim num estado deplorável, né? Me recolho, me levam para uma clínica que eu não quero, eu quero sair dessa vida, não é? Eu não quero ir para o inferno, eu quero sair dessa vida, né? Aí nós ligamos para uma clínica e a clínica, olha, eu agora não posso recolher ele, né? Eu estou com outro compromisso, eu não posso. Bom, aí o que a gente fez? Terminamos a nossa tarefa, né? Era quase 9 horas da noite, terminamos a nossa tarefa, não tinha mais roupa, não tinha mais comida para entregar. A gente leva a bandeja, né? Voltamos lá no local para recolher ele, procuramos por tudo que tinha mais próximo ali, não achamos mais. Né? Não achamos mais. Então, a gente vê, claro, que isso que o Espírito Camilo relata não chega nem comparável, embora a situação dos moradores de rua é muito crítica, né? Só quem vive isso para ver, né? Para dar o valor. Mas é incrível, né? O relato que eu quero sair dessa vida, eu não quero conviver com isso mais, né? Eu não aguento mais. E um rapaz bem novo. Mas o que a gente poderia fazer é ver a clínica e recolher. A clínica não podia, bom, vamos terminar a nossa tarefa, depois recolhemos ele, voltamos lá e não achamos mais em lugar nenhum. Entendeu? Porque eles também se deslocam, eles caminham muito, não é? Então eu queria fazer esse relato aí, que isso aí é uma coisa que só quem vive mesmo e é chocante, né? A maneira como ele vive. Era isso aí que eu queria fazer. Quis furtar-me a presença de mim mesmo, procurando incidir no ato que me desgraçara. Então isso está aqui na 24, tá? Quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4. Quinto parágrafo, mais ou menos, isso, achado? Não é a página 24, a 24 do capítulo anterior. É, 24, esse é 64. Tá, Não, é 30 e alguma coisa. Ah, não, então é que eu estou com o meu livro em eletrônico, então vocês desculpem. Quando a Nádia pediu que a gente citasse o capítulo, a página, é complicado, porque, por exemplo, ó, o meu é um dos primeiros. Este capítulo eu estou lá no 58. Pois é. Então, mas não tem problema, vamos fazer assim, ó. A gente vai citando as colocações, vamos pegando as colocações e vamos avançando, assim, à medida que a gente vai construindo, porque ele é um tema único, né? Ele é como se fosse uma fala única. Em 13 folhas, mais ou menos, do livro, ele procura mergulhar de tal maneira, assim, na intensidade do seu sofrimento, porque ele quer nos mostrar na forma escrita, da forma como ele vivenciou, na mesma intensidade que ele vivenciou, para que a gente possa ter uma noção bem clara, porque é difícil, viu? É difícil para nós ter uma noção bem clara se não fizermos associação. Para nós é um pouco tranquilo, e aí vê pouco, né? Para quem trabalha na mesa mediúnica consegue fazer uma associação. Mas para quem não está, então, é por isso que às vezes as pessoas dizem assim, né? Mas o livro é muito pesado. Olha, tem coisas piores, assim, na Bíblia. E acho que o amadurecimento, nada é permitido na Terra sem a permissão de Deus. Primeiramente, nós temos que entender isso. Se a Terra houve a necessidade de chegar a este livro, porque esse livro veio a pedido de Jesus. Como todos os outros livros vieram. Porque vieram esses espíritos e nos escreveram, mas isso veio de esferas muito, muito, muito acima do que a gente pode imaginar. E que aí estes espíritos que estão comprometidos e nos foram convidados, como Bezerra de Menezes, Camilo e outros, para trazer para nós isso. Eles foram convidados, entende? Mas isso veio das mãos do Cristo. É um presente de Jesus. Então nós já estamos maduros o suficiente para poder compreender isso, essa mensagem. Então às vezes a gente diz, né, mas isso aí eu acho que não é bom para as pessoas. Não, quem somos nós para dizer isso se já está na Terra?
se já está na Terra, já estamos maduros o suficiente para lermos isso, né? Então ele vai dizer, ó, quis nos furtar a essa presença de mim mesmo, procurando incidir no ato de uma infelicidade, reproduzir a cena patética do meu suicídio mentalmente, como se por uma segunda vez buscasse morrer a fim de desaparecer. É que ele acaba buscando, querendo a morte novamente, quando não vai haver. Pensa, Fabiano, o que desde o início, nessa parte dos réprobos, me chamou a atenção é o falar com o seu próprio eu, com a sua consciência, com a sua loucura mental. Muitas vezes ele fala ali no eu, na consciência, no despertar, nessa loucura que ele mesmo vivia e que ao mesmo tempo ele também se julgava e ele também se perguntava. Eu entendo perfeitamente quando as pessoas me fizeram essa colocação, das pessoas que eu convidei para assistir, né, e disseram, mas é um livro muito pesado, né? Mas quantas vezes, né, todos os livros que a gente tem espíritas nos dizem, conhece-te a ti mesmo, te autodescobrir, te auto-te conhecer, vigia os teus pensamentos, os teus sentimentos, né? A meditação, ora, vigia, medita, para te autoconhecer, porque a gente tem 24 horas no dia e quantas coisas nos passam na nossa mente, nos nossos sentimentos, e toda hora quando ele cometeu isso, e os amigos ali, né, entre aspas, perguntaram para ele, tu não queria isso, tu não te suicidaste, né, e julgando, ele já está naquele martírio enlouquecido de tantas coisas que ele está vendo consigo próprio, né. E realmente, e isso eu aprendi muito com uma senhora, numa casa espírita, que ela me diz assim, quando tu não sentes preparada, pede auxílio ao teu anjo guardião, porque às vezes tu não estás madura para ainda entender aquilo que tu precisas entender ou ler. Então pede auxílio, né? E esse livro aqui realmente é um despertar de consciência para nós nos amarmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Né? Isso nos mostra o quanto ele estava longe de si mesmo, por causa das suas angústias, do seu ego, do seu despertar. Né? Mas tudo isso é um caminhar. Né? E, infelizmente, hoje a gente teve mais uma notícia do irmão, que entramos em orações para ele, né? Se suicidou. Então isso é todos os dias, é todos os minutos que acontece, infelizmente. Mas que a gente possa, e eu sempre digo isso, eu também já estive com esses pensamentos, né? E peçam ajuda, fale com alguém, fale se tem vergonha de falar com o seu familiar, fale com amigo, fale com terapeuta. Nós temos trabalhos maravilhosos lá no procure ajuda, porque a ajuda sempre vem do alto e vem de amigos encarnados que estão sempre comigo, mesmo que não nos entendam, eles vão entender, eles vão nos compreender. O carinho sempre está conosco. Só para referir aqui também, que eu achei interessantíssimo, e ele está ali na página 62 em diante. Alguém gostaria de pontuar mais alguma questão do capítulo? Já que tu falaste assim, uma experiência pessoal, tinha uma hora que eu estava lendo uns detalhes dele ali, que ele falou, super enriquecido, sobre os tipos de mortes, né, pessoas ali, e ele falava ali sobre os que se enforcavam, né, os vários tipos, os que se ateavam fogo, e teve uma parte ali que ele falou sobre aqueles que se afogavam, que sentiam a falta de ar, né, que tu imagina, se afogar é aquela coisa para poder respirar. E eu me recordei um dia, uma noite antes de um trabalho mediúnico, em que eu estava me preparando para o trabalho e lendo em voz alta um livro espírita e comecei a tossir. E naquilo comecei a tossir.
demais, assim, e eu percebi que aquilo não estava normal, e eu comecei a me sufocar, e eu não conseguia respirar, e a minha garganta fisicamente começou a se fechar, e eu vi que era um envolvimento do trabalho, e eu tive que falar em voz alta com um irmão, que aquele não era o momento, que seria no outro dia, e eu estava só em casa e eu estava desesperada, porque eu não conseguia respirar, era muito físico, assim. E aquela noite eu trabalhava, né, com o pessoal, e a Janine né, que o mundo espiritual falava, vamos ajudar a Cláudia. A Janine é que me ajudou naquela noite, né, para que o irmão fosse ajudado, para que no outro dia eu pudesse dar, né, a passagem para ele no trabalho mediúnico. Mas aí eu fiquei imaginando assim o sofrimento, né, quando eu li aquele relato todo, e realmente é horrível, a sensação é horrível. Nós, como médiums, que a gente, né, ajuda e dá passagem, a gente sente na carne, e foram alguns minutos ali, né? Então a gente sabe o quanto é o sofrimento, né, deles. Então tá, vamos para o outro link. 4 minutos aqui. Tá gravando. Maristê, que queria falar, pode falar, Maristê. Eu queria falar que tu falou anteriormente, né, que a falta de fé, que este mundo que nós vivemos é um mundo muito material. A gente não se volta muito para o mundo espiritual, né? A gente não busca o mundo espiritual, viver mais espiritualidade. A gente vive mais material. Então, quando alguma coisa não dá certo no mundo material, quando a gente não tem o suporte espiritual, a gente se desespera. Então, foi isso que eu acredito que tenha sido isso que aconteceu com ele. Além da falta de fé, ele não tinha o conhecimento do mundo espiritual, ele não tinha um mundo espiritual. Ele só vivia o material. E nós não somos só matéria, a gente é matéria e espírito, né? Era isso que eu ia falar. Só quero trazer nós, pegando esse teu gancho, tá? É muito interessante essa tua fala, porque daí a gente vai, o que vai acontecer? Nós precisamos voltar para o caminho português. Então nós vamos ver assim, ó, um escritor romancista, né, que escreve romances que ficam famosos, e não só famosos, mas se torna um dos mais importantes e prolíferos escritor da língua portuguesa. Então, imagine que no século que ele vive, na condição que ele vive, aonde há uma rigidez, né, no sentido de títulos, de nomes e tudo mais. Então, imagine falar de Jesus numa época dessa, é algo inconcebível. Não dá. Então, ele passa então, a viver aquele mundo ali, o mundo de uma aparência, o mundo de uma ilusão, o mundo de um estado, de um poder, e realmente ele tinha um poder material, porque ele tinha, né, era um grande escritor. E aí a gente consegue ter mais ou menos a ideia do que fez ele cair nisso, né? Porque o desespero dele de perder a audição, a visão e se suicidar, que é um mecanismo próprio do trabalho dele, para ele, vamos tentar analisar junto com ele. Né? Foi difícil, mas o suicídio, ele não é a solução mesmo para o difícil. Não há problemas intransponíveis. A fé, ela transporta todas as montanhas, quando Jesus simboliza, né, o tamanho do problema, o tamanho de uma montanha. Mas a gente precisa ir até o Camilo para poder buscar, né, Bem, eu fiz uma pesquisa breve assim, sobre a vida encarnada dele. Ele foi órfão de mãe aos 2 anos e órfão de pai aos 10. Criado por uma tia. Olha, só aí, Cláudia, só para não te cortar, mas só para pegar o teu gancho, viu, Janine? A falta da evangelização. Então,
quer dizer que era uma criança que já não tinha um acompanhamento, né? Não estamos aqui achando escusa, né? Mas vamos colocar assim. Sim. Ele foi criado por uma tia e a orfandade criou-lhe um caráter de eterna insatisfação com a vida. Ele tinha uma eterna insatisfação com a vida. O seu caráter instável, irrequieto e irreverente leva-o a amores tumultuosos, uma vida boêmia repleta de paixões, repartindo seu tempo entre os cafés e os salões burgueses e dedicando-se ao jornalismo. Suas irreverentes correspondências jornalísticas levam-o a quase sempre a conflitos de toda ordem. Inicia seus estudos em medicina, passa pelo direito e termina no jornalismo. Ele, na verdade, a doença que levou ele a ficar cego foi a sífilis, cegueira e suicídio, que é uma doença que leva a sofrer graves problemas visuais. É uma das sífilis que atua no centro nervoso, dá problemas neurológicos, mas mais adiante o livro vai explicar o porquê que ele veio com essa doença da sífilis e tal, né, a cegueira, em função de um problema reencarnatório, né, que era algo que já era para ele ter que passar isso, né, mas adiante a gente vai ler lá. Mas isso era a sífilis, aquela que acarreta problemas neurológicos, que é o que traz a cegueira. Interessante, porque o que nós estamos vendo aí? Geralmente esses homens eram homens boêmios, né? Frequentavam muitas vezes os prostíbulos. Para pegar uma sífilis tem que frequentar prostíbulos. Eu estou mostrando para vocês Flor Bela Espanca, que também é uma poetisa, tá bem? Próximo desse período, mais ou menos, os poemas delas, assim, é algo inimaginável, lindos. Também ela comete suicídio. Ela psicografa através do Chico Xavier, conta também o grande sofrimento que ela teve no Vale do Suicida por muito tempo. Então, assim, por que eu trago a Flor Bela Espanca, tá? Comparado ao Camilo? Porque eles são poetas deste período, que eu não me lembro que período se demarca, se é o período barroco ou o que é. Eu sei que a gente, quando vai fazer vestibular, a gente tem que ver esses autores. Então, a Flor Bela Espanca, ela se suicida por uma ilusão amorosa. E todos os poemas dela falam de amor, assim, profundíssimos. E aí, o que acontece com isso? A gente vê que é um período de pessoas, um intelectualismo que as pessoas são muito rígidas, né, muito enérgicas, e não aceitam essa queda emocional. Eles não aceitam. Para eles é uma morte. E vão ao suicídio até como honra. Ok? Só para sintetizar o que Cláudio nos traz desse período dele, uma próxima a gente pode trazer um pouquinho só das capas, assim, eu vou tentar trazer para vocês terem uma ideia desses livros que ele escreve, para a gente poder, digamos assim, não dar uma desculpa, né, para o ato dele, mas para tentar mostrar. Né? Só quero trazer aqui uma questão que eu achei bem interessante ali, que ficou parecendo assim quando a gente assiste alguns filmes de ficção científica, alguma coisa, mas é muito real ali, que é justamente que nos dá a certeza de que somos assistidos o tempo inteiro e que estamos sob os olhos da divindade. Que é justamente aquela voz da zeladoria ali, quando vai lá o servo de Maria para resgatar, aquela voz que ele não identifica de onde vem, mas ela está em todo lugar, que sabe exatamente onde está cada um circulando, em qual caverninha está, ou se está em alguma rua. É fantástico aquilo, porque quando tu lê, fica parecendo, poxa, parece um filme de ficção, onde tu tem um observador que consegue te localizar o tempo integral, e não só tu, mas todas as pessoas, né? Então, o que nos dá justamente essa certeza de que não é porque estão lá no Vale dos Suicidas, ou seja, em que nível dos mundos inferiores que estejam, não estão sob os olhos da divindade.
A divindade sabe localizar e sabe o status de cada um de nós e qual o momento exato para que possamos receber o socorro. E aí eu trago justamente até como figura ilustrativa lá, todos lembram do filme lá do Nosso Lar, né? Naquele momento que está sendo feito o resgate, que aqueles irmãos pegam uma pessoa, colocam sob a maca e levantam, e vem uma mulher trajada a moda império, mais ou menos assim, tá com aquelas roupas bem daquela época, assim, 1700 alguma coisa, e ela meio que vem pedir auxílio para eles, e aí um daqueles irmãos que estão lá resgatando, estende a mão para ela para ajudar, mas naquele instante ela mesma percebe que ela não estaria pronta para receber aquele auxílio. Ela quer auxílio, mas ela se percebe, eu não sei se talvez movida pelo medo, ela recusa. Então traz justamente essa ideia de que há um controle, até porque o próprio Camilo ali, quando ele é resgatado, na verdade ele é resgatado porque ele já está numa condição de consciência dos erros que fez, da situação que fez, clama por ajuda, mas ele deixa muito claro, logo no princípio, logo que ele se suicida e desperta ali naquele local, ele ainda está sobre aquela torpeza toda lá e odiando tudo, sabe? Então ele efetivamente não estava em condições. É necessário que se passe mais algum tempo, que o livro ali, ele não detalha exatamente quanto tempo, quantos dias ou meses acontece isso, mas somente no instante em que ele verdadeiramente reconhece a situação dele, reconhece aqueles erros, que ele verdadeiramente pode ser chamado. Então realmente há um observador, um grande irmão, a justiça divina, que está zelando por nós todos, não importa onde estivermos, seja nos lugares mais paradisíacos ou nos piores dos infernos, assim dizendo, estamos sendo observados o tempo inteiro. Vocês percebem, então? Pode falar. Não, certo, depois eu coloco a frase, aquela que fecha mais ou menos. Não, faz a frase, porque daí eu vou pular para um tópico para a gente seguir a partir daí. Eu destaquei que fecha mais ou menos quando o Fialho fala, né, do resgate, que ele inclusive diz, né, quando o cordão fluídico se desgasta e facilita para o resgate, mas também essa frase sintetiza o momento exato que define quando o espírito já está em condições de ser resgatado. Diz assim, a mente edifica e produz o pensamento. Já bastante vezes declararam, é criador e, portanto, fabrica, corporifica, retém imagens por si mesmo engendradas, realiza, segura o que passou e, com poderosas garras, conserva o presente até quando desejar. Então, cabe a cada um de nós o momento de dar um basta, porque os nossos pensamentos são força, nossos pensamentos são criadores, né? De energias, de situações, de depressões, de tristezas, né? Então, nós temos na nossa mente a capacidade de decidir, basta, chega, eu não quero isto para mim, eu quero me melhorar. Né? Então, nesse momento, quando o espírito chega a esta situação, ele está apto a receber o amparo e o atendimento, porque ele realmente quer se modificar. Janine, isso seria humildade, né? Ele seria humilde. Aí ele está humilde, ele ficou humilde, não é? Se voltou com mais amor para si mesmo, com humildade. É que, na verdade, a gente, claro, nós estamos falando do Camilo, mas isso é para todos nós, né? Eu acho que a maior lição para nós
é saber que o nosso pensamento é força, é energia. Nós plasmamos aquilo que pensamos, seja bom ou seja ruim, né? Então, quando nós tivermos essa consciência de dominar o nosso pensamento e fazer dele uma produção boa e saudável, tanto para nós como para o próximo, as coisas se modificam. Verdade, tem até essa questão da ideoplastia. Pô, quando a gente começa a estudar mais profundamente essa questão da doutrina espírita, nós realmente plasmamos a realidade. Isso aí não é de hoje. Se formos estudar um pouco mais a fundo, vamos ver lá que Deus de Hermes Trismegisto lá já se fala nessa questão. Somos nós, Deus, Cristo já disse, sois deuses é o que sois, né? Então nós somos co-criadores. Nós criamos nossos paraísos e nossos infernos o tempo inteiro. O interessante é que, claro, todos nós talvez já tenhamos passado em algum momento de nossas vidas por alguma crise em que nós enxergamos que não tinha, tipo assim, não tem, quando é que vai ter a luz do fim do túnel? Mas é aquele momento da crise mesmo. E não adianta, por mais que nós tenhamos estudos, fatalmente vai acontecer em um momento em nossas vidas, talvez já tenha acontecido com todos aqui, aquele momento de desespero, que mesmo que tu rezou, tu fez preces, tudo, mas tu tá tão abalada, aquilo foi tão profundo, que tu não consegue, tu tenta reagir, tu te esforça, tu te arrasta, claro que tu vence, tu acaba vencendo, né? Somente se tu tem apoio de outras pessoas, e se tu consegue, e se tu admite abrir a guarda, e admite o auxílio, porque tem pessoas que se fecham em si mesmas e não admitem o auxílio externo e acabam muitas vezes enveredando até o mesmo por suicídio, né? A tal da solução final, onde muitas vezes até ela sabe que não é a solução, mas naquele instante ela não consegue raciocinar mais, ela está com tanta dor, sei lá, às vezes até uma dor física mesmo, pode ser uma vítima, pode ter sido em função de um acidente, mas pode ser a dor emocional, a dor moral, que ela é estranha, que talvez, não sei, acho que a dor moral, talvez ela seja tão dolorida ou até mais do que a dor física, porque a dor moral, ela vai, as entranhas delas estão lá no fundo, de situações somatizadas, que muitas vezes a gente não consegue, numa primeira olhada a gente não vai enxergar, numa segunda, vai ser necessário um tempo muito grande, olhando com muito amor e carinho para dentro, com o exercício do auto-perdão, do auto-amor, sabe? Para a gente conseguir fazer justamente uma reavaliação de tudo que fez e admitir que possivelmente cometeu erros. Mas o que é interessante é justamente isso, que a gente se vê nessa escuridão, e ela parece que não tem fim, só que nós criamos isso. E muitas vezes alguém chega pra gente e diz assim, não, mas vamos sair, respira um ar puro. Tu não consegue nem sair para respirar, porque tu não acredita que o ar puro funcione. É a mesma coisa como aquelas situações que o Camilo descreve ali, que naquela situação nem eles não se atiram nem a fazer prece, porque eles não acreditam que a prece funciona. Aquela situação que fica muito claro ali, também tu vai ver em outras, tem na própria tem uma obra, eu não me lembro o autor também, que é a obra O Vale dos Suicidas, eu não me lembro o autor, que descreve assim que as pessoas estão todas lá sofrendo suas dores, umas elas não conseguem conversar entre elas mesmas, porque elas simplesmente só cultivam a sua dor, estão ensimesmadas. Elas não conseguem olhar, não conseguem... Se falam um com o outro, é só para se queixar da sua dor. Então é curioso isso, sabe? Então, e muitas vezes... E não é eu já vi situações, já conheço 2 casos de 2 irmãos trabalhadores da doutrina espírita, um inclusive era funcionário da Federação Espírita, uma outra trabalhadora de uma casa onde eu atuei durante muito tempo, que buscaram a solução do suicídio. Trabalhadores de longos anos da doutrina. Então, quer dizer, que nível de desespero chega a pessoa que ela não consegue, ela sabe que ela teria que ter paciência, suportar um pouco mais aquela dor. Mas às vezes ela é tão grande, que
num desatino comete o ato. E aí é como aquela questão do suicida que pula do edifício. Até o momento em que ele pula do edifício, ele está desatinado. No momento em que ele botou o pé fora do edifício e que não tem volta, parece que de súbito vem a consciência de que ele não precisava fazer aquilo. Só que é tarde, ele não consegue voar de volta, né? É como o tiro disparado do Camilo também. Talvez naquela iminência que talvez décimos ou centésimos de segundo após ele disparar, talvez tenha vindo a consciência até de que não precisava, mas não tem como voltar. Então, tanto que ali ele só vai despertar depois no submundo ali, onde ele vai se perceber da dor, aquela coisa do frio, que é a descrição toda que ele faz, né, do corpo engelado. A gente vendo todo esse relato que ele faz, essa riqueza de aprendizado que ele nos passa, essa dificuldade, eu vejo assim, ó, a perfeição da justiça divina, né? Como a justiça divina ela é perfeita, né? E vendo todos esses relatos, essa dor que ele Homero, né? Homero, Oi? só puxa um pouquinho a tua câmera, que tá pegando só no canto. Só o nariz. Da boca. Vai pegar dentro do teu rosto. Agora sim, desculpa, mas pode falar. Então, essa reflexão maravilhosa que ele nos traz, não é? E aí a gente vê como a justiça divina ela é perfeita, né? Às vezes não podemos nos acharmos injustiçados, né? De maneira nenhuma. Era isso aí. Sim, vamos falar, Fabiano. Nós não temos poder sobre a nossa vida, que Deus nos deu a vida, nós não temos o direito de tirá-la, porque isso pertence a Deus, né? Quem acredita em Deus, tem fé, vai até o fim, né, da sua vida, do jeito que for. E também tem outra parte que tem pessoas que dizem assim, eu posso tirar minha vida assim, porque eu não pedi para nascer. E não é verdade, né? Porque no plano espiritual a gente pede bastante para nascer, porque aqui é muito importante para nós, é uma escola, nós estamos numa escola, num aprendizado, e isso é muito importante. Posso falar? Pode falar. Em relação assim ao sofrimento, né, da pessoa que vai praticar o suicídio, uma situação que eu tive há uns 2 anos atrás, eu nunca pensei que eu pudesse ficar deprimida, nunca passou pela minha cabeça isso, né, mas bem de repente, as pessoas começaram a notar que eu fiquei mais quieta, que a minha feição mudou, não sei o que, eu estava triste. Aí a primeira coisa que as minhas irmãs fizeram, tu vai ter que te tratar. Aí eu disse assim, não, tudo bem, não tem problema. Em todo momento que eu tive com a depressão, eu não fiquei uma vez assim, ó, que eu não tenha ficado consciente. Consciente que eu digo assim, ó, sem influência espiritual. Porque isso é uma outra coisa que eu falei uma vez que alguém me disseram que eu tinha que falar isso. Porque foi uma experiência muito, muito bacana, porque eu vivi o que um suicida vive, antes, durante e depois. Por quê? Porque desde pequeno eu tive muita afinidade com o espírito sofredor, com o espírito suicida. Então chegou na hora de eu ter alguma coisa para vivenciar o que eles passam. Então assim, ó, tudo isso está sendo falado, de certa forma eu senti na pele, mas não senti vontade de me matar, entendeu? Eu não tive nenhum momento vontade de me suicidar, nem nada. Mas foi muito interessante, porque depois do desdobramento, eu ia para as zonas umbralinas ali, que para mim é a minha casa ali, eu vou sempre, né? Eu estou sempre ali. Então, assim, ó, eu ia para lá e via aquelas coisas e eu dizia, meu Deus do céu, é assim mesmo? Como é que eu nunca percebi? Eu tinha que passar por aquilo para poder ajudar mais. Entendeu? Então, assim, ó, numa mesa mediúnica, hoje eu posso até ajudar mais, eu posso ajudar rezando, de várias formas, de desdobramento mesmo, porque hoje eu sei, eu vi coisas que eu não via. E claro,
assim, ó, tanto é que não resistia a atendimento, psiquiatra, terapeuta, fui a tudo que precisava, porque também a minha parte física também não estava bem, né? De alguma forma. Mas foi muito interessante isso que eu passei, assim, foi algo incrível, assim, que eu jamais pensei que eu pudesse passar, entende? Mas em nenhum momento passou matar, nada disso, mas foi muito Claro. Foi muito interessante. E aí pegando assim, né, toda essa sua dor, né, que ela é o reflexo de todas as dores nossas. Porque todos nós já tentamos, de alguma forma, ou direta ou indiretamente, ou por pensamento, buscar a morte. Quantos de nós já não dissemos assim, não vai tomar um monte de remédio mesmo, tomara que um avião caia, tomara que um carro me pegue. Quantas vezes no meio da tortura, nós, ou alguém, ou quem está nos vendo, ou vocês, já não teve esse pensamento. Nós tivemos esse pensamento. E o Camilo teve e concretizou isso. Só que toda dor, ela nunca vai ser perpétua para sempre. Porque nós fomos de essência divina. O Cristo, ele não olhava o corpo fenomênico que se apresentava na frente dele. O corpo doente, o homem doente. Jesus Cristo olhava, na verdade, a alma. Ele ia direto no coração daquele ser. Ele não olhava o fenômeno, porque tudo aquilo que aparecia na frente dele era uma ilusão que nós criávamos de nós mesmos, pela falta de conexão com Deus. Claro que ele percebia isso e respeitava isso em nós, né? Ele percebia e respeitava. Ele sabia que precisava de um tempo de encarnações longuíssimas para o despertar e poder perceber essa nuance. Então, o que ele veio fazer? Ele veio plantar essa semente para que no futuro essa semente pudesse ir crescendo dentro de nós e nós tivéssemos essa estrutura de entendimento. Então, o que acontece com o Camilo? Finda o seu sofrimento, né? Finda esse sofrimento. E aí, então, ele vai citar ali para nós como um subcapítulozinho, um títulozinho, subtítulo, finalizando esse capítulo dos Réprobos, a Legião dos Servos de Maria. Alguém quer falar aí sobre essas impressões que ele teve da Legião dos Servos de Maria? Vamos tentar descrever nesses minutos finais para nós como é que foi essas impressões que ele teve. Ele teve quando ele viu, vocês conseguiram pegar a nuance de quando ele viu o nome dele sendo declamado? Tem noção do que é para nós isso? Vou passar a palavra. Pois é, eu achei incrível ali, porque você imagina, até como a Carla chegou a comentar também. Desculpa. Até como a Carla chegou a fazer um comentário, né? Porque uma coisa é você sentir a dor, uma dor durante um dia, 2 dias, uma semana, mas agora você ficar, de repente, 2, 3 anos sentindo uma dor e sem a esperança de que aquela dor vai passar. Porque a situação que ele está ali já é de desesperança, porque a comunicação praticamente não existe. Só existe acusação por aqueles, como ele já descreve um pouco antes, né? Aqueles espíritos que o induziram, de certa maneira, a cometer o ato, porque ninguém se suicida sem haver um processo obsessivo e auto-obsessivo. No caso, ele tinha um processo auto-obsessivo e seguramente tinha um obsessivo também, para chegar ao suicídio. E aí ele deixou muito claro, um pouco antes, aquela situação de que aqueles que os induzem ao ato, depois fazem às vezes de juízes, acusando-os de suas fraquezas, aquela coisa toda. Então, imagina isso. Mas daí isso termina, né? Sim, claro. Quando ele vai ser colocado como os servos ali chamando. Sim, exatamente. Aí passa aquela fase, mas ainda assim há o ambiente, aquela sensação toda. Então, quando finalmente você vê, tanto que ele deixa claro no momento do resgate que ele vai saber o nome dos outros que estavam com ele na caverna. Então, quer dizer, eles estavam junto algum tempinho ali e não se conversavam, nunca conseguiram dizer o nome
se apresentaram ao outro. Então não havia essa formalidade, basicamente só o sofrimento. E aí naquele momento em que ele ouve o nome dele, eu fico imaginando assim, poxa, pela primeira vez alguém declina meu nome e aí e eu vou ser recolhido, porque ele já tinha visto outros sendo recolhido. Quando o nome era chamado, ele sabia que aquela pessoa... Porque ele viu isso acontecer. Então, puxa, é minha vez. E aí ele percebe que... Lê esse trechinho para nós, ou ler algum relato deles sobre esse momento aí para nós. Deixa eu pegar aqui. Aqui, onde ele diz assim, Fabiano, foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que o enfermeiro indicava atencioso e paciente enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros. Quando eu li isso aqui, eu imaginei assim, a emoção era tanta que foi devagar, machucado, ferido, né? Então a paciência daqueles enfermeiros em aguardar aquele passo lento de entrar emocionado. Eu achei fantástico. Eu já gostei uma parte lá de cima que diz assim, ó, de súbito ressoou na atmosfera dramática daquele inferno em que tanto padeci, repercutindo estrondosamente os mais profundos e côncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. E em seguida ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. É uma libertação, é como se tu tivesse, vai dando anos e anos e anos, e uma súbita luz entra no teu ser. E tu sabe que tu é alguém, que tu é um ser humano, que a Mãe Bendita vem te auxiliar. Isso é lavar a alma. Eram senhoras, né, ele vai dizer, que nos acompanhavam por nós velando durante a viagem. Falaram com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs da caridade. Ele não identifica, porque ele associa que eram religiosas, eram freiras, irmãs da caridade. Porque, claro que no mundo espiritual se continua o trabalho dos cristãos, né? Irmãs, irmãos, padres, freiras, espíritas e outros religiosos de outras denominações religiosas nesse sentido de trabalho. Mas então ele vê que é um carro bem mais futurístico, bem mais elaborado, que desce, ele ainda nota que aquilo desce cuidadosamente, sai cuidadosamente para recolher. E ele então observa que outros que não haviam sido recolhidos blasfemavam por ainda permanecer denso sob a influência dos seus corpos físicos que precisavam ser queimados as energias aí. Mas queimado é aquela energia densa que não tinha condições de entrar em planos espirituais superiores devido ao peso do corpo do espírito, porque o espírito ele tem um reino envoltório, que é o perispírito. Então era necessário desgastar isso. Mas então ele fica pleno ali, né, para ser levado pelos servos de Maria. E o que me chama a atenção, não sei se vocês percebem, que eles são pessoas extremamente éticas. Eles não olham o cheiro, eles não olham a roupa, eles não olham nada. Eles simplesmente fazem aquilo que deve ser feito, porque eles fazem o que Jesus ensina. Olhai a essência e não a forma, e não a coisa. Nós olhamos as coisas, as pessoas como coisas, como um envoltório. Por isso nós julgamos a pessoa, porque a gente julga o corpo, mas não olha a essência, não olha o coração. Esse é um exercício que a Joana faz. Ela diz que esse despertar em nós é exercício. Não tem como ser de outra forma, não vai descer assim ou nos transformar. Então é um exercício constante de nós tentarmos olhar além daquele formato.
E é o que esses irmãos fazem ali. Eles estão ali para executar um trabalho para Cristo. E eles enxergam treinados, né, resignados para trabalhar nessa função. E não se esquece da amorosidade, do acolhimento. O acolhimento ele é muito importante, ainda mais nesses casos de pessoas que estavam clausuradas há anos. Mas tem mais falas ali nesses finais. O que vocês puderam ver? A atmosfera fazia-se branca como neve. Ah, era essa mesmo. Então, lê para nós, pronto. Afastava-se o veículo. Pouco a pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados, durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressava-se a marcha, um nevoeiro de sombras ficávamos para trás, como um pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora, as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como a neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso. Havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara, incrustados nos abismos invisíveis, criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebi. Libertador, libertador. Saber que, apesar das nossas atitudes, tem a misericórdia divina do Pai, que nos entende o ser que somos, por dentro e por fora, porque só Ele nos conhece, como somos, em essência. Ele vislumbra então o seu horizonte subindo, porque ele fazia muitos anos que não via, né? Era o sol. O sol que estava tapado agora pela densidade dos remorsos, das culpas, dos vales, porque é um lugar de culpas, né? É um vale de culpas, culpados e covardes. E agora estava nascendo aquilo que a doutrina espírita é magistral, que o Allan Kardec gosta de falar assim com fervor. O Espiritismo ele dá esperança, porque não existe um inferno eterno. O livro Céu e o Inferno, um dos livros das obras lá. Não há inferno eterno. Há sempre sim uma esperança. Porque se somos filhos de Deus, e portanto somos de essência divina, tudo isso é uma ilusão que vai passar. É necessário esse resgate para a nossa consciência. Mas, ali como está vendo nessas imagens, de vários sóis, várias nuvens, várias escuridões se dissipando e o novo sol vindo, é o novo dia da manhã. O que é o sol para nós? O sol do outro dia. O que é o sol do outro dia? Se não sairmos da noite do sono e despertarmos para um novo dia, que simboliza o quê? A esperança. Amanhã é um outro dia. E amanhã tudo pode acontecer. Quem tem fé e acredita, vai acontecer. Faça o movimento, porque Deus é movimento, é constantemente, há uma renovação constante, os pássaros cantam,
É belíssimo aqui onde eu moro, porque eu moro perto da freeway, então assim, de manhã eu vejo os pássaros indo assim para os cantos da freeway. Final da tarde eu vejo eles voltando. Os animais trabalham, as plantas trabalham. O trabalho não é o trabalho financeiro somente aquele que eu pego um ônibus no meu carro e vou lá trabalhar, volto, como, durmo. Não é isso. É o trabalho do acreditar no movimento. Essa é a mensagem que o Camilo deixa para nós, né? Ele descreve o umbral da sombra. Nós fizemos um mergulho agora denso numa escuridão e de repente saímos dessa escuridão com um novo som. Esse finalzinho do capítulo, então, para nós. A semana que vem vai mudar todo o cenário. Né? O cenário inteiro vamos mudar. Vamos então conhecer o lar de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. É um capítulo que nos traz muitas promessas boas. Para encerrar, eu vou dar as últimas palavras para vocês passar, e aí logo depois alguém se prontifica para fazer as preces então para nós. Eu só posso dizer gratidão. Allan Kardec perguntou, para encerrar então, aí depois alguém faz a prece. Para os espíritos, e quem responde é o inconfundível filósofo do período medieval, Santo Agostinho. Santo Agostinho responde para ele quando Allan Kardec pergunta assim: há alguma virtude que me aproxima do alto? Aquela que mais me aproxima? Que virtude é essa? Vamos dizer que exaltar é esse que me aproxima de Deus. E aí ele responde, Santo Agostinho: a gratidão. Quando a alma atinge o Homero, a gratidão, ela realmente atingiu o céu. E daí ele pergunta novamente, né, e qual é o sentimento que me rebaixa abaixo dos instintos básicos da vida? E aí ele diz: a ingratidão. Não há pior ato humano, o pior ato humano é a ingratidão. É a ingratidão. Então, ali ele descreve para nós, né, a gratidão que ele teve pela experiência, que com certeza ele nunca mais vai ter aquilo ali, e nós somos eternamente gratos por ele ter nos dado, né, o seu testemunho para nós, dividido conosco a sua dor, sem nenhuma reserva. Sem nenhuma reserva, ele nos apresentou. Quem gostaria de encerrar, então, uma prece final? Aos suicidas, aos nossos irmãos suicidas. Tu gostaria de fazer para nós, ou Mário? Essa prece final? Posso fazer. Então, com o coração repleto de gratidão por estarmos aqui reunidos nesta noite, em busca dos esclarecimentos que tão amorosamente vêm pelas obras, e por essa obra Giovanni Dom Manuel Pereira, pedimos a Maria de Nazaré que continue com esse trabalho de acolhimento a esses irmãos tão necessitados, e que possa enviar as suas servas para que possam prevenir que outros encarnados não cometam esse ato, que mais tarde
irão sofrer as dores de terem abreviado a sua própria vida, mas que todos que chegaram ao seu lar sejam recebidos com todo o amor. E todos aqueles que ainda se encontram no vale, que possam ser tocados pela sua luz de mãe e que possam despertar para que sejam acolhidos e levados à sua casa de despertamento e evolução. Pedimos a Deus Pai, a Jesus, que envolva todos nós, esse grupo, para que continuemos unidos, buscando esses momentos de estudo. E que também aqueles que não estiveram aqui presentes, que também sejam tocados pela sua luz e envolva a nossa colega Helena, que encontra-se se recuperando no hospital, que ela possa voltar às suas atividades, que os médicos possam tratá-la exatamente daquilo que ela está necessitando, que ela tenha força e fé, e em breve esteja conosco. Que assim seja.